Olá, vamos para o segundo capítulo do Evangelho de São João. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: Fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: Enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água. Chamou o noivo e disse-lhe: É costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-se em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: Tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: Que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: Destruí vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do teu corpo. Jesus, que ressurgiu dos mortos. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, à vista dos milagres que fazia. Mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia todos. Ele não necessitava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então aqui vemos a sequência dessa passagem de Jesus. Vimos no primeiro capítulo Jesus passando pelo Jordão, onde João Batista se encontrava. Teve o seu encontro com os primeiros discípulos e chegou então na Galileia para este casamento. Então, no início da atividade de Jesus e ainda encaixadas no ciclo de João Batista, estão essas 2 ações públicas e programáticas de Jesus: a de Caná da Galileia e ao templo de Jerusalém. Então, em Caná, ele realiza o sinal do vinho messiânico, e em Jerusalém anuncia o sinal da ressurreição. E em ambas as situações,
responde então à fé dos discípulos e também de todos que estavam ali à sua volta, né, os seus seguidores. Então, lá nas bodas de Caná, a festa de casamento sustenta e unifica os símbolos joaninos, né, os símbolos que João ele coloca em seu evangelho. Então, o matrimônio no Antigo Testamento era um símbolo frequente do amor de Deus pelo seu povo, pela sua comunidade. E no Novo Testamento, o matrimônio, o casamento, é o símbolo da união do Messias, do Cristo, com a sua igreja. Depois, o vinho, além de ser o símbolo da alegria, também é o símbolo do dom do amor e se anuncia como um dom messiânico, né? Além de ser também símbolo do Espírito Santo. Mas aqui o casamento de Jesus, né, não é simbolizado como presente, né, um casamento no hoje, né, pois o próprio Jesus ele diz em resposta à sua mãe que a sua hora ainda não chegou, né, não chegou o momento da sua glorificação, de anunciar a sua paixão e glorificação. Então não é uma aliança, um casamento no presente, né, mas de algo que ainda estava por vir, né, esse apontamento para a sua paixão e sua glorificação. E Maria, que já estava no casamento, é uma personagem muito importante. Maria aqui nos representa um modelo de fé e também de obediência à palavra de Deus. E com o seu gesto, com a sua atitude, convida os discípulos e também a todos que ali estavam, e hoje a cada uma de nós, a adotar uma atitude de disponibilidade total a Cristo, né? Quando ela diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então Maria nos ensina que nós devemos estar totalmente disponíveis a esse Jesus. E Jesus então ocupa o centro, né, dessa situação. Jesus, sendo o centro, tem essa nova revelação, né? O vinho que Jesus traz é superior à água das talhas de pedra, simbolizando aqui a alusão às leis, né, escritas em tábuas de pedra. Mas Jesus ele não traz um sistema doutrinal, e sim a manifestação de seu ministério, do seu serviço. Por isso escolhe as bodas, né, que a aliança messiânica, que já era anunciada lá no Antigo Testamento, era simbolizada justamente nas bodas. É por isso que aqui, então, Jesus ele inicia a sua manifestação nas bodas aqui em Caná da Galileia. E o esposo é Jesus e a esposa é então essa pequena comunidade que se une a ele por meio da fé. A glória que os discípulos contemplam em Jesus é a sua manifestação como esse novo esposo messiânico que já era anunciado desde o Antigo Testamento. E essa aliança selou-se e chegará a seu pleno cumprimento no Calvário, né? E de novo com a presença de 3 protagonistas: Maria, a mulher, o discípulo amado e o próprio Jesus, né? O esposo, aquele que derramará o vinho do seu sangue por toda a humanidade. E depois nós vemos a purificação do templo, né? Aqui o tema é Jesus, né? Que é apresentado pelo evangelista como o novo e o definitivo templo.
Então, no cenário lá de Caná, no casamento, os discípulos reagem com fé. Já aqui em Jerusalém, com a purificação do templo, os judeus reagem com incompreensão e hostilidade. E aqui nós podemos analisar em duas partes. A primeira, o sinal messiânico. Então Jesus pega o chicote, lança para fora os animais, derruba as mesas, né, dos cambistas. E então, com o seu poder divino, purifica a sua casa. E aqui o evangelista traz as primeiras palavras de Jesus, lá que está lá no versículo 16. Tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Então o templo aqui para Jesus não é simplesmente uma casa de oração, mas a casa de seu pai. Então este zelo ardente pela glória do Pai vai posteriormente devorá-lo e conduzi-lo finalmente à morte. E a segunda parte são as palavras de Jesus. Os judeus eles não entendem as misteriosas palavras de Jesus. Tanto que lá no versículo 20 eles perguntam, em 46 anos foi edificado este templo e tu has de levantá-lo em 3 dias? Então eles não compreenderam a fala de Jesus. Então os judeus pensam que Jesus estava falando do templo de pedra, mas não, Jesus já estava anunciando a sua ressurreição aqui, falando deste templo que na verdade é o seu próprio corpo. Então Jesus, ele entrega o seu corpo à destruição e à morte, mas em 3 dias voltará a recuperá-lo glorioso. Então o corpo de Jesus, morto e depois ressuscitado, se transforma no lugar em que Deus se manifesta, se torna o único centro de oração, o verdadeiro templo para nós formos em contato com Deus. Somos templo do Espírito Santo. É este templo, a partir deste corpo morto e ressuscitado de Jesus, onde cada uma de nós podemos nos encontrar com o próprio Deus. E tudo isso que aconteceu, principalmente essas palavras de Jesus, mais adiante os discípulos vão recordar e entender essas misteriosas palavras de Jesus. Nem sempre nós entendemos aquilo que ouvimos ou aquilo que acontece. A mesma coisa aconteceu com os discípulos. Neste dia eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, mas depois eles relembraram, recordaram, e aí eles puderam entender o que Jesus queria dizer com aquelas palavras. Então é a alusão do Espírito, que é a memória viva da igreja, que nos faz recordar as palavras de Jesus, interiorizá-las e, por fim, compreendê-las, assim como aconteceu aqui com os discípulos. E por fim, a transição. São João, ele generaliza um dado frequente na vida de Jesus. Os seus sinais tinham que despertar a fé em sua pessoa, mas se mostram ambíguos. Então alguns creem realmente, assim como os discípulos creram lá em Caná da Galileia, mas outros não, porque essas pessoas se detêm no taumaturgo, ou seja, se detêm apenas na pessoa de Jesus, mas a pessoa que apenas opera milagres, e não se detém no sentido maior. A pessoa de Jesus é o Filho de Deus e é o único objeto de fé segundo o Evangelho.
Então tem essa ambiguidade, aqueles que creem realmente e aqueles que não creem, né, em Jesus, que é o único objeto de fé, segundo o Evangelho de São João. E assim finalizamos o segundo capítulo. Então até o próximo vídeo para vermos o terceiro capítulo do Evangelho de São João.